Prezado e estimados irmãos, eu apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes a bênção do nosso Deus e Pai, de Jesus, teu amado Filho, de nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, do nosso glorioso Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, também do nosso estimado profeta. Irmãos, já faz alguns tempos que eu não tenho gravado. Eu não gravei mais vídeos na minha residência. E eu vinha tendo, inclusive, uma grande preocupação imensa. Com o que, pastor? Com os rumos com que tem tomado o nosso povo. Eu confesso isso. Preocupação muito grande, irmãos, muito grande. Porque eu quero lhes dizer o seguinte: de acordo com o conhecimento que a gente tem em relação à palavra de Deus, nós temos o dever de saber analisar para onde está se caminhando o foco do nosso trabalho. E não podemos, de verdade, omitirmos o que vem acontecendo. E é principalmente em relação à disciplina da igreja. Eu bem sei que às vezes sou chegado em determinados lugares e alguém diz, chegou aí o pastor implicante, o pastor que pega pesado. Meu irmão, minha irmã, o objetivo não é esse. Não é implicar, e sim ensinar. E sim ensinar. O objetivo não é pegar pesado. Pegar pesado, no bom sentido da palavra, é ser talvez até implicante com determinada situação. E não é isso o objetivo do pastor Meira, de maneira alguma, nunca foi. Muito pelo contrário, muitas vezes, quando desço do púlpito, eu procuro falar com o irmão Maldo, com a Santa Avó, com a Virgem Maria e com Jesus. Jesus, se às vezes eu fui um tanto elevado, que o Senhor me perdoe, mas o meu coração, o propósito do meu coração, eu tenho certeza que o Senhor sabe. Que é ajudar o nosso irmão Aldo, que é ajudar a nossa Santa Avó, que é ajudar a Virgem Maria e a Jesus. Ajudar na salvação de alma, irmãos. Uma alma tem muito valor, o irmão Aldo nos ensinou isso. As riquezas deste mundo não tem nada que pague. A soma em valor financeiro não pagaria. Tudo que o mundo tem é muito pouco para pagar o valor de uma alma para Deus. Agora imaginem, eu tenho anseio sim pela tua alma, mas é pela salvação da tua alma, porque a salvação da tua alma vai ajudar, e eu tenho certeza em muito, no meu galardão. Eu não tenho dúvida. Irmãos, eu voltei, como disse, estou agora aqui gravando, porque eu vi, está aqui em minhas mãos, o Boletim Interno Oficial de número 3.418, e eu acabo de ver neste boletim um comprometimento muito grande da nossa direção atual, inclusive na leitura. Eles se destacam como direção atual de nossa igreja. E isso é muito bom. Isso nos traz uma determinada satisfação espiritual imensa, porque nós estamos vendo que o nosso Santo Irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, com Jesus e com Maria Santíssima, está sim balançando, talvez fazendo um despertar à nossa direção.
E isso só tem a ser edificante para nós e para o reino dos céus. Conforme eu disse no início para os irmãos, eu estava muito preocupado, porque a gente que viaja por todos os lugares, está sempre hoje numa congregação, amanhã em outra, em outra, em outra, em outra, você vai vendo o fato, você vai se deparando com a realidade. Você está vendo. E chega uma hora, irmãos, que a gente diz, meu Deus, eu confesso, a igreja fiz várias vezes essa pergunta para mim, irmão Aldo, cadê minha igreja? Santa Avó, cadê a minha igreja? Por conta de coisas que a gente tem visto, irmãos. Às vezes eu cito muito quando estou pregando, não é uma questão de juízo, não. É de fato, os nossos olhos estão contemplando. E contemplando o quê? Contemplando que está havendo aí uma mudança, uma inversão de valores. Mas, pastor, do que é que o senhor está falando de inversão de valores? Irmãos, talvez alguém possa até dizer, ele foi longe demais, ele se exagerou, mas não é. Há alguns anos passados, nós sempre vimos, e o próprio Jesus pregou o joio no meio do trigo. Nós sempre vimos que havia um percentual de pessoas que desobedeciam. Mas, irmãos, era um percentual pequeno. Se eu tivesse que calcular e que enumerar, eu diria o seguinte, talvez uns 5% de desobediência. Talvez isso. 5% de desobediência. É verdade. Hoje, meu irmão, se eu tivesse, sem brincadeira nenhuma, para enumerar, eu não estou brincando, eu estou gravando um áudio, eu estou gravando um vídeo aqui, para falar a verdade. Nós precisamos viver a verdade. Nós somos a igreja da verdade. E eu não vou omitir. O percentual é alto. É muito alto, mas muito alto mesmo. Eu não vou fazer nenhum chutômetro nisso, de maneira nenhuma, falar número, não vou falar não. Mas eu quero dizer que é muito alto o percentual de pessoas que nós enxergamos hoje no nosso meio e que, ao nosso ver, vejam bem o que eu estou falando, ao nosso ver, não estão preocupados com a salvação de sua alma de maneira nenhuma. E não estão mesmo. Por que não estão mesmo, pastor? O senhor está julgando? Não estou julgando, não é juízo, meu irmão. É o que nós contemplamos, é o que nós vemos. A palavra de Deus diz, é impossível que não venha escândalo, mas aí por quem vier. Melhor lhe for amarrar uma pedra ao pescoço e lançar no mar. É palavra de Deus, não é minha. Quem sou eu? Eu vou fazer a leitura do boletim para que os irmãos compreendam que eu não estou aqui falando de mim, mas eu estou falando de uma preocupação da nossa direção que realmente vai levar ou recebem com muita tristeza, eu diria, o que realmente vem acontecendo. E estão preocupados, assim como os pastores, em resolver o problema. Nós fizemos um voto, meus irmãos. Ah, pastor fez um voto. Pastor fez promessa a Deus, a Jesus, ao irmão Aldo, à Virgem Maria, Santa Avó. E quem promete a santos de Deus e não cumpre, irá pagar. E pagar para Deus, eu sempre tenho dito, existe aí detalhes muito grandes que muitas vezes vai lhe custar muito alto esse valor. Mas vou fazer a leitura do boletim. A disciplina da Igreja Apostólica. Como direção atual de nossa igreja, sentimos a obrigação e o dever de publicar novamente mensagens sobre a disciplina, pois mesmo com tantos alertas, conselhos e orientações, infelizmente, temos visto irmãos e irmãs se deixando levar pela influência de outros e desobedecendo a disciplina da igreja, escandalizando seus irmãos e a nossa fé.
cometendo pecado e deixando vulnerável a sua alma diante de Deus, porque a justiça dele é perfeita. Observaram, irmãos? A direção está sendo clara. Está sendo clara. Tem que publicar. Eles estão vendo, eles estão contemplando. E não é algo que eles estão julgando, não. Eles não estão fazendo juízo. Eles estão fazendo um comentário de algo que está aos nossos olhos e que eu posso dizer como pastor, com uma experiência que tenho, que nos assusta. Nos assusta. É uma realidade. Muitos, levados pela insensatez e dominados pelo pecado, querem desafiar o conselho deliberativo e os pastores de nossa igreja, que vêm através de mensagens deixadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, ensinar a todo o nosso povo e fazer prevalecer a originalidade de nossa fé apostólica. Oh, meu irmão, como é triste. Como é triste você procurar ensinar, você com todo o amor que você tem na tua alma, no teu coração, por cada um dos senhores, das senhoras, de vocês, jovem. Que o irmão Aldo disse, são meus filhos, são filhos do Consolador, é família apostólica. E aí então, o senhor, a senhora, você, querer desafiar o ministério apostólico, desafiar aqueles que estão à frente do nosso trabalho. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, não façam isso não. Isso pode lhe custar um valor imenso, um valor muito alto. A justiça de Deus, ela é perfeitíssima, muito perfeita. Muito embora alguns estão tentando modificá-la, reafirmamos que a disciplina continua e continuará intacta até o fim desta igreja na terra. Porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta igreja apostólica. Queridos irmãos, o nosso profeta, ele nos disse por muitas e muitas vezes que sem disciplina não há moralização de costume e que sem moralização de costume ninguém verá a Deus. Às vezes eu me pergunto, meu pai, qual seria uma outra forma que o nosso irmão Aldo poderia ter falado ou teria que falar no entendimento dessas pessoas? Porque o irmão Aldo está sendo claro, ele está dizendo, ele está sendo franco, honesto, como sempre foi, sincero. Sem disciplina não há moralização. E sem moralização ninguém vê a Deus. Ele está dizendo com todas as letras que se poderia escrever que sem a disciplina, o senhor, a senhora, você, jovem, não vai entrar no céu. Não vai. Não vai ter a oportunidade de ser realmente salvo. É isso que o irmão Aldo está falando. E como pode uma criatura, então, brincar com essas palavras? Desafiar o pastor? Não, quem está aí? É o pastor fulano de tal. Ah, tá, hoje eu vou ir com aquela camisa vermelha que eu aprendi tanto na igreja, que ela não fica boa para o homem. Que é preciso usar uma cor melhor, uma cor que seja mais apagada. O nosso santo bispo chamava de cores encarnadas essas cores, e ele dizia, não fica bem, não é bom, faz parte da nossa disciplina, que não seja assim, que usem, que se observem. Não, mas hoje eu quero ir com ela, quero ver o que esse pastor vai falar. Aquele vestido agarrado que não tem mais espaço para mim dentro dele, mas é com ele que eu vou. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, quanta tristeza dá. Eu confesso, às vezes dá vontade de chorar. Chorar de tristeza pela tua alma.
Porque a preocupação do pastor é com a tua alma. É com a promessa que fizemos diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus, de ajudar a salvar, diante do santo irmão Aldo, como pastor por excelência. Pois eu posso lhes dizer, é muito triste. Talvez a senhora, o senhor, você, jovem, não tenha ainda a consciência perfeita de que não é dono desse fôlego que respira, desse ar que respira. Mas e se, durante esse desafio, que nós já temos a certeza que vai estar sem a bênção e a unção do Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus, do Consolador, ele não acompanha, ele não está ao lado de desafiantes, principalmente da disciplina da igreja, daquilo que foi Jesus quem criou. Pensem nisso. Já pensou? Se lhe faltar o ar? Se a sua vida for cessada, eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, tem como não lembrar daquele moço que Jesus tanto ensinou? E ensinou tanto ao ponto de chamá-lo de louco quando via que não queria nada com Deus? Que fará tu se ainda hoje meu pai pedir a tua alma? Não tem, minha irmã, não tem, meu irmão, o que fazer. Não vai haver tempo. Vai ser tarde demais. A disciplina de nossa igreja é uma das colunas e sustentáculo da obra de Jesus e do Consolador. Sem disciplina o povo se corrompe, como se corrompeu o mundo antigo e o povo dos profetas, que não foram fiéis aos ensinos e regras morais instituídas por Deus. E foi este motivo que os levou a o grande sofrimento. E, inclusive, um dos motivos que levou a razão de, naquela ocasião dos profetas, já não ser preparado, formado o Consolador, já não ser restaurado a Santa Igreja Apostólica, conforme temos ela hoje. Quem conhece, quem sabe algo sobre a palavra de Deus, sabe que aquelas igrejas, em sua maior parte, tiveram suas portas cerradas por conta do pecado que adentrou a igreja, por conta dos costumes errados que adentrou a igreja, chegando ao ponto de alguns deles, como o apóstolo São Paulo, lá na igreja de Corinto mesmo. O dia chegará em que Deus reassumirá todo o poder, dando galardão aos santos e profetas. Citou São João lá no livro do Apocalipse, mas São Paulo disse o que à igreja de Corinto? No fim, Jesus entregará o governo de um povo a Deus. Por quê? Porque cerrava as portas daquela igreja, devido aos erros, devido aos costumes errados, devido às modas, devido a tudo que acontecia ali, que já não mais faziam parte do conjunto das disciplinas daquela igreja. Agora, nós sabemos perfeitamente que isso não irá acontecer como a nossa. Nossa, pastor, o senhor sabe? Sabemos. O irmão Aldo, o nosso profeta, nos mostrou, e ele nos mostrou o quê? O que ele ouviu da voz de Jesus. E o que é que ele ouviu? E que muitas vezes nos foi falado que esta igreja nasceu do céu e aos céus ela voltará. E ela vai voltar. Talvez com um número de pessoas reduzida, sim. Mas vai depender da vontade do nosso Deus. Porque o amor dele, eu já sei, é infinito, é imenso. Luta pela tua alma. Mas ele não vai deixar, meus queridos irmãos, que o pecado seja maior dentro da sua igreja do que a obediência. Ele não vai permitir, e podem ter certeza que não vai. A justiça dele é perfeita. Nos tempos de Noé foi feita uma arca. Noé fez uma arca, não era pequena não.
Aquela arca cabia muita e muita e muita gente. Mas quem é que foi nela? Apenas a família dele. Com os animais, é lógico, junto ali. Mas foi apenas a família dele. O que foi que o resto do pessoal, que a maioria das pessoas disseram? Tá louco esse homem, tá louco, fazer isso para aquele, tá doido. É assim que funciona, meu irmão. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela não abre espaço para pecado em condição nenhuma, não. A justiça de Deus não abre espaço para pecado. Podem ter certeza disso. Ela não abre. Ela não abre espaço para pecado. Portanto, é necessário, meus queridos e amados irmãos, que nós tomemos uma medida como filhos de Deus. É que nós olhemos para nós mesmos. Esse é o ato que devemos fazer. E procuremos então ficar ou buscar para nós o lugar que nos interessa. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, meu querido irmão e irmã, que eu não posso ficar em um lugar onde eu estou buscando denegrir a bênção, a pessoa, a unção do Espírito de Deus, onde eu estou me tornando em escândalo. É muito importante isso, irmãos. É hora de decisão. Quando a nossa direção diz aqui, nesse boletim, chegou a hora, é hora de decisão. Nós precisamos decidir. Decidir o que nós vamos fazer de nossas vidas. O que nós queremos e queremos para a nossa alma, para o nosso espírito. É essa a decisão. Irmãos, nós até temos pessoas que um dia deixaram esta igreja, deixaram este santo caminho, mas que decidiram por si que queriam viver o mundo, mas que não queriam ser escândalo diante da obra de Deus. Eu posso dizer aos irmãos, são pessoas que tomaram decisões sabendo do risco em que passam, sabendo do risco, tendo o conhecimento, mas fizeram a opção por não buscarem escandalizarem a Deus. Por não buscarem escandalizarem a Deus. Disseram, não, se eu quero fazer isso ou fazer aquilo, eu não vou escandalizar Deus. Embora eu sei que se eu fechar o meu olho em tal situação, a minha situação será triste. Mas buscaram. Agora, a criatura que ela busca, de alguma forma, ser uma pedra de tropeço para os demais, que ela busca ser escândalo, a condenação está dada. Não adianta falar, o pastor Meira pegou pesado. Não. Não peguei. A condenação está dada, foi Jesus que deu. E ele disse, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar ao mar. Agora, ele disse é melhor. Por que ele disse é melhor? É aí que está, meu irmão. É aí que está. Não busquem fazer isso, não. Amem a tua igreja. Amem o santo irmão Aldo, o senhor, a senhora. Você é um escolhido, jovem. Um escolhido de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos nomeou para ser filhos dele, para termos as razões, eu tenho dito constantemente isso à igreja, de sermos o povo mais feliz que habita o planeta Terra. E por que não ser? E por que não ser, se eu sei que eu sou escolha? Pensem nisso. Eu não posso ir adiante porque este áudio está ficando muito longo e fica muito difícil, às vezes, até para ser ouvido depois. Mas eu desejo que a Santa Avó, que o irmão Aldo abençoe grandemente a todos os senhores, a todos vocês, meus irmãos. E espero que reflitam na sua vida,
Reflitam no que vale a tua alma. Reflitam no que vale tudo na sua vida. O que o Senhor tem, o que o Senhor almeja, o que você tem, o que você almeja, o que você deseja para si. Pensa nisso. E a paz do Senhor para vocês. Fiquem todos com Deus.